vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante da nossa realidade cotidiana. E o título do nosso estudo de hoje é A Guerra Invisível, uma realidade muitas vezes imperceptível. Todos nós estamos diante dessa guerra, mas essa guerra muitas vezes ela é esquecida no nosso dia a dia, porque Satanás é muito bom em nos distrair para que não foquemos nessa grande guerra invisível que nós estamos, nesse grande embate espiritual que nós fomos inseridos. E Satanás usa muito o mundo, as suas concupiscências, as suas doutrinas, para nos manter sonolentos em relação a essa grande batalha espiritual. E o texto que nós vamos expor hoje é o Efésios 6, texto que acredito que todos nós conhecemos. Efésios 6, a partir do verso 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos aprender um pouco sobre essa realidade, essa guerra invisível que nós esquecemos muitas vezes no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente olha para o cenário do nosso mundo e pensa que estamos diante de uma batalha política, de uma batalha entre pessoas, entre partidos, mas a grande batalha que existe de verdade é a batalha entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. A batalha entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que pertencem ao mal. Essa grande guerra invisível que está acontecendo agora. E é importante que saibamos que nessa guerra não existe neutralidade. Não existe alguém que não esteja em algum exército. Quem não está alistado no exército de Cristo está alistado no exército do anticristo, no exército de Satanás. É importante que saibamos disso e que venhamos a identificar a quem nós estamos servindo nessa noite, pois aqui é o lugar de abandonar o serviço ao pecado, às trevas, a Satanás e começar o serviço a Cristo. E antes de ler o verso 10, vamos ler só o comecinho do verso 10. Quanto ao mais, algumas traduções têm concluindo, ou no demais, e é importante que a gente preste atenção nessa primeira afirmação, porque essa afirmação mostra que o verso 10, ele não está desvinculado do verso 9 e do assunto que está antes do verso 9. O verso 10 é uma continuação do tema que estava sendo tratado antes. Como nós vimos ontem no estudo lá em Cosme de Farias, a Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos milhares de anos depois que ela foi escrita. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele não colocou o capítulo 6 de Efésios e ele não colocou os versículos de Efésios. Isso foi feito por volta do ano 1100 depois de Cristo pela igreja. Então, é importante que a gente saiba disso, porque Paulo fala desse tema, começa a falar desse tema a partir do capítulo 5. Eu queria convidar os irmãos a voltarem para o capítulo 5. E antes de entrar no tema, eu queria ler o versículo que mostra
a condição espiritual da maioria das pessoas na igreja hoje. A maioria de nós estamos assim como está escrito no verso 14, Efésios 5,14, no que tange a batalha espiritual. Se olharmos com sinceridade para as nossas vidas, como estamos levando as nossas vidas, nós chegaremos a essa conclusão, que nós estamos nessa condição. Efésios 5,14, pelo que diz, desperta. Quem precisa despertar? Quem está dormindo. Muitas vezes nós estamos assim, dormindo, enquanto a guerra está acontecendo. Assim como Jonas estava dormindo no porão do navio, onde estava acontecendo a grande tempestade. Satanás, ele é mestre em fazer o cristão dormir. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Há um despertamento espiritual para um engajamento nessa batalha, um engajamento nesse serviço militar que Cristo nos chama, um serviço para um combate. A vida cristã não é uma vida fácil. Um cristão que está no céu agora termina a sua vida da seguinte forma, com a seguinte frase: eu combati o bom combate. Era esse combate que Paulo estava falando. Eu completei a carreira. Essa carreira que Paulo estava falando. Eu guardei a fé. Então, a vida cristã é um combate. A vida cristã é uma luta intensa contra o nosso próprio coração enganoso, contra Satanás e os seus demônios e contra o sistema corrompido deste mundo caído que é governado por Satanás e seus demônios. Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Essa palavra, ela é sempre oportuna, pois se olharmos para a nossa sociedade, nós veremos isso. Os dias são maus. Por esta razão, que razão? Nós temos pouco tempo e os dias são maus. Não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem saber qual é a vontade do Senhor. E no verso 18 nos é revelado a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não se entreguem à dissolução, não se entregue a algo que tire você da sobriedade. Não vos embriagueis com vinho. É por isso que o cristão ele deve se manter longe de bebida alcoólica, longe de todo tipo de paixão, porque isso nos leva a um estado de embriaguez e nos tira da sobriedade, nos tira do campo de batalha. Você já viu Vocês já assistiram um filme de guerra? Onde está no ambiente de guerra. Na hora do campo de batalha, você vê algum soldado apaixonado, algum soldado preocupado com as contas a pagar, preocupado com as coisas dessa vida? Não, porque ele está entre a vida e a morte. Um vacilo dele, ele pode morrer. Essa é a realidade de um soldado no campo de batalha. Essa é a realidade que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Pode perceber que sempre que existe bebida alcoólica em excesso, existe imoralidade. Existe dissolução.
mas enchei-vos, ao contrário da falsa alegria que o mundo oferece, enchei-vos do Espírito Santo. Busquem preencher o coração de vocês com as benesses espirituais, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a humildade. E agora nós vamos ver o cristão e os seus relacionamentos interpessoais. Aqui vai começar o tema que vai desbocar lá na batalha espiritual, onde Paulo vai começar dizendo, concluindo, irmãos meus, ou seja, eu vou começar a concluir esse tema do cristão cheio do Espírito Santo, porque às vezes a gente pensa que é um cristão cheio do Espírito Santo, é alguém que vem e prega, é alguém que vem e louva, é alguém que sai na rua e evangeliza. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele faz também essas coisas, mas um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que no seu cotidiano age como Cristo. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, como a esposa deve tratar o seu marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o que é uma mulher cheia do Espírito Santo? É uma mulher que prega? É uma mulher que sabe todas as doutrinas da Bíblia? Não. É uma mulher que é submissa ao seu marido, como ela é submissa a Cristo. A Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher cheia do Espírito Santo, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então aqui nós vemos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. As mulheres cada vez mais têm, principalmente dentro da igreja, tentado ocupar o lugar dos homens e não têm exercido o papel devido a uma mulher. E por isso as crianças estão crescendo sem formação, porque as mulheres não querem mais edificar suas casas, amarem seus maridos, cuidar dos filhos, educar os filhos, cuidar da casa. As mulheres querem independência financeira e ocupar o lugar dos homens. Então, a família é degenerada. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que é submissa ao seu marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, naquilo que não é contrário à palavra de Deus, a mulher deve honrar e respeitar o seu marido. Esse é uma evidência que essa mulher tem a Deus. A forma que ela trata o seu marido é a forma que ela trata a Cristo. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, um cristão, ele, no seu casamento, deve refletir, através do seu amor com a sua mulher, o mesmo amor que Cristo sente pela igreja. Um amor incondicional. E só a graça. Por isso que Paulo fala antes que é necessário estar cheio do Espírito Santo. Porque o amor de Cristo pela igreja não é um amor condicional, é um amor incondicional. E é assim que a Bíblia diz que os maridos devem amar a esposa. Por isso que é impossível ser um marido cristão sem o poder do Espírito Santo. Porque o marido é chamado para ser um
mini Cristo, literalmente, na vida da mulher. Um pequeno Cristo, um cristão. Ele é chamado para amar da forma com que Cristo amou a igreja. E é por isso que se o marido não estiver cheio do Espírito Santo, ele não vai conseguir desempenhar esse ministério para a glória de Deus. Então, o papel do marido não é ganhar dinheiro, como o mundo diz, mas é ser santo, como Deus é santo. É ser a face de Cristo na vida da esposa. E isso é muito sério, irmãos, porque a Bíblia diz que, em 1 Pedro 3,7, que as orações podem ser interrompidas se o marido não estiver amando a esposa como Cristo amou a igreja. O casamento é algo muito sério. O casamento é algo santo. O casamento não é brincadeira. É um chamado à renúncia. Assim como é o chamado cristão. Por isso que cada vez mais os divórcios têm crescido. Porque no momento da paixão existe um aparente amor. Mas com o passar dos anos, esse aparente amor vai embora. Porque quando a beleza vai embora, a beleza da juventude, quando vai embora, o que prevalece é o caráter. E na hora de prevalecer o caráter, se não houver Espírito Santo, ele não vai aparecer o bom caráter. Por isso que cada vez mais nós temos visto divórcios para a tristeza, porque Deus disse que Ele odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Deus disse: eu repudio o divórcio. Porque a Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o papel do marido é santificar a esposa, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como Cristo fez pela igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Perceba, prestem atenção nessas palavras. O marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque essas palavras são fundamentais quando chegar no verso 10 do capítulo 6. Porque o verso 10 do capítulo 6 é uma conclusão desse tema aqui. Porque Satanás vai querer justamente fazer com que você pense que os seus inimigos são de carne e sangue, quando na verdade você está lutando contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, o marido que não trata a sua esposa como Cristo trataria, ele está fazendo mal à sua própria carne. É como uma pessoa que está se automutilando. Você não está fazendo mal à sua esposa, você está fazendo mal a você. Quando a esposa maltrata o marido, ela não está fazendo mal ao marido, ela está fazendo mal a ela. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A união do homem e da mulher, ela é muito profunda, mas a união mais profunda é a união entre Cristo e a igreja. Cristo jamais separa-se da sua igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então aqui, numa vida cheia do Espírito Santo, a Bíblia fala do matrimônio. Agora,
vai falar sobre o relacionamento dos filhos com os pais. O que é um jovem cheio do Espírito Santo? O que é uma criança cheia do Espírito Santo? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então aqui Paulo traz uma palavra aos filhos, que os filhos precisam obedecer aos seus pais no Senhor, naquilo que não está contrário à palavra de Deus. Um filho jamais pode dizer não a um pai e a uma mãe, a não ser como no caso de Jesus, que Maria o chamou para se afastar do chamado de Deus. Mas com certeza, quando Jesus morava com Maria, antes de iniciar o seu ministério, o que ela pedisse, ele faria. Jesus, arrume a casa, ele arrumaria. Jesus, lave os pratos, ele lavaria. Jesus, vai ali comprar pão, ele compraria. Então, os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4. O que é um pai cheio do Espírito Santo? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Por quê? Porque tem pais que muitas vezes descontam seus problemas nos filhos e acabam suscitando a ira dos filhos sem sabedoria. É por isso que Paulo diz que vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os filhos devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é somente olhar para o filho e dar um tapa. Não é somente corrigir, não é somente gritar, ofender, mas é usar a palavra de Deus, usar o ensino de Deus para mostrar o caminho correto, para mostrar o caminho cristão, com paciência, da mesma forma com que Deus tratou com Jonas, por exemplo, no capítulo 4 do livro de Jonas, mostrando a Jonas como ele se compadeceu de uma árvore e como Deus se compadece de pessoas que estão perdidas. Verso 5. Como o cristão se relaciona no trabalho. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o que é um cristão cheio do Espírito Santo? Mais uma vez, um cristão que honra a Deus no seu trabalho, seja ele funcionário, seja ele patrão, ele não está ali com nenhum outro motivo a não ser para ser o sal da terra e a luz do mundo, para glorificar a Deus. A Bíblia diz no livro de Tito que quando um cristão honra a Deus, por exemplo, no seu trabalho, ele está ornamentando a doutrina de Deus. Ele está comprovando, através das suas ações, a profissão de fé que ele tem, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Da mesma forma, um cristão, quando ele emprega alguém, ele deve ter essa consciência de que ele está fazendo isso na presença de Deus. E ele não pode maltratar ninguém. E isso normalmente acontece quando alguém está numa posição de superioridade em relação a outro. Por isso que a Bíblia diz que a soberba precede
eu pude ver com meus próprios olhos, pessoa que se dizia cristã, colocou um negócio, e essa pessoa que tinha uma condição financeira humilde, agora estava tendo algum tipo de condição financeira, e essa pessoa passou a maltratar as pessoas que trabalhavam com ela, humilhar, gritar. Às vezes eu me retirava do estabelecimento porque eu ia lá e essa pessoa humilhava os funcionários na frente de todo mundo. Se dizia cristão. E eu pude ver com meus próprios olhos a tragédia que aconteceu na vida dessa pessoa. Porque a soberba precede a queda. E quando essa queda não acontece aqui na terra, quando a pessoa é perversa desse jeito, e ela ainda prospera e tudo vai dando certo, é pior. Porque a queda vai ser maior no inferno. Então, já diz um ditado, você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Mas o cristão é aquele que é justo em todas as suas ações, porque ele está sempre na presença de Deus. Por isso Paulo diz, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora vem o verso 10. Por que vem o verso 10? Porque o verso 10, quando Paulo vai falar dessa guerra invisível, ele fala justamente na conclusão do cristão em seus relacionamentos interpessoais, porque Satanás vai querer criar alguma situação para justamente nesses relacionamentos interpessoais você cair em tentação e envergonhar o nome do Senhor. Por isso que o início do verso 10 é quanto ao mais, ou no demais, ou concluindo, ou seja, olha, eu estou concluindo aqui o assunto do casamento, eu estou concluindo aqui o assunto do filho honrar pai e mãe, eu estou concluindo aqui o assunto da forma com que os pais devem criar os seus filhos, eu estou concluindo aqui o assunto da forma com que o empregado deve se comportar no seu trabalho, eu estou concluindo aqui o assunto da forma como o empregador deve tratar os seus empregados. No demais, agora prestem atenção, porque é na vida cotidiana que nós glorificamos a Deus. Por isso Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus, observando as boas obras de vocês. Como é que um cristão sai da igreja e resplandece a luz de Cristo? Em primeiro lugar, um cristão casado, por exemplo, aqui hoje, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cheio do Espírito Santo, com a capacitação que vem do alto. Honrar o seu pai e a sua mãe. Trabalhar para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Faça tudo de uma forma que exalte a Cristo. Então aqui nós vemos esse começo. Quanto ao mais, concluindo, agora Paulo vai dar entrada nesse grande embate que nós estamos. E a primeira coisa que esse verso 10 nos ensina é a importância da primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança é a bem-aventurança chave para todas as outras. E aqui nós vemos Paulo mostrando como nós somos fracos, como nós não temos força nenhuma em nós mesmos e precisamos da força de Cristo para tudo. Sem Cristo, nós não conseguimos fazer nada. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é justamente nada podeis fazer dessa forma que está aqui, de uma forma que glorifique a Deus. Sem Cristo, o marido nunca vai conseguir amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você percebeu o nível? Como Cristo amou a igreja. Agora você imagina o amor que Cristo sente pela igreja. Sem Cristo, a esposa nunca vai se submeter ao marido em tudo como
A igreja é submissa a Cristo. Sem Cristo, o filho nunca vai honrar o seu pai e a sua mãe de uma forma que glorifique a Deus de todo o coração, tendo prazer nisso. Sem Cristo, o pai nunca vai ter prazer em criar o filho no caminho de Deus. É isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo você nunca vai conseguir trabalhar numa empresa para a glória de Deus. Sem Cristo você nunca vai conseguir tratar pessoas que estão subordinadas a você para a glória de Deus. Você pode até fingir, mas sem Cristo você nunca faz aquilo que agrada a Deus. É por isso que ele diz aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se humilhem na presença do Senhor, busquem a força que vem do Senhor e na força do seu poder, porque sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, vocês não vão conseguir glorificar a Deus. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E agora nós vamos entrar nesse tema, sabendo que somente com a força sobrenatural de Deus vencemos essa batalha. Então, o primeiro convite de Paulo aqui no verso 10 é o convite à auto-humilhação. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É um convite a se despir de toda a justiça própria, se despir de toda a força em nós mesmos e a nos colocarmos diante de Cristo em humildade, em quebrantamento de coração, porque nós não temos forças para essa batalha. Essa batalha é sobrenatural. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo que essa batalha é vencida. Essa batalha é vencida com as armas espirituais, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, e não com armas carnais. Por isso que somente com a força sobrenatural de Deus nós vencemos essa batalha. Por isso que ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Deus quem fortalece aqueles que são fracos. Mas aqueles que são fortes, Deus está distante. Aqueles que são fortes em si mesmos, aqueles que confiam em si mesmos. E no verso 11, nós vamos ver aqui esse imperativo: revestivos. E aqui, quem se lembra do filme e do livro O Peregrino, quando o cristão ele é levado a ver a armadura de Deus, ele recebe uma ordem para ir na armadura e pegar, no sentido de que Deus não vai vestir a armadura em você. É seu dever pegar a armadura e vestir. As armas espirituais estão lá, mas é seu dever pegar essas armas e usar. É seu dever pegar cada peça da armadura e usar. Aqui é uma simbologia que Paulo está fazendo. Da mesma forma que um soldado estava preparado com a armadura para a guerra, o cristão se prepara com as verdades espirituais para vencer a batalha espiritual que ocorre no campo da mente, porque toda a luta espiritual está aqui. Nesse exato momento, Satanás ele está agindo na sua mente, na minha mente. O alvo dele é atacar a nossa mente. Por isso ele diz: revestivos. A armadura está lá, mas você precisa vestir. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. Ou seja, você precisa estar o tempo todo preparado para a batalha. Isso é estar firme. Você precisa estar sóbrio e vigilante, porque o tempo todo o diabo, que é o vosso adversário, anda ao derredor
rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para te tragar. Ele só quer uma oportunidade para poder ficar firmes contra o que? As astutas ciladas do diabo. E aqui nós temos que prestar atenção porque aparece a palavra astúcia. E a palavra astúcia aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3, verso 1, quando a Bíblia fala pela primeira vez da pessoa de Satanás na figura da serpente. E diz assim: ora, a serpente, a mais astuta dos animais selváticos que o Senhor Deus criou. Então, astúcia é uma peculiaridade de Satanás. E astúcia é a capacidade de programar o mal muito bem programado. Por isso que são astutas ciladas, emboscadas. A palavra cilada vem da palavra método, mostrando que Satanás tem vários métodos de agir. Ele tem uma isca para cada peixe. Ele ousa agir de várias formas para nos fazer tropeçar da presença de Deus. A astúcia é uma característica dele, por isso que não é qualquer cilada, é algo muito bem planejado. Satanás, ele não é bobo, Satanás é um anjo caído, super inteligente. Imagine se uma pessoa que vive 100 anos e estuda muito, consegue uma capacidade intelectual grande. Imagine um ser que tem 2.000 anos, mais de 4.000 anos nesse mundo, rodeando a terra e passeando por ela. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 2,11, pois nós não ignoramos os seus desígnios, os seus planos, seus estratagemas, as suas emboscadas. Ele é muito bom no que faz. Nós não podemos subestimar o diabo, nem podemos superestimar o diabo. Não podemos subestimar. O diabo está debaixo dos meus pés. Eu já pisei na cabeça da serpente. Não está não. O diabo é um dragão. O diabo, ele é muito mais forte do que você pode pensar. Ele pode se travestir diante de luz. E nós não podemos superestimar o diabo, porque o diabo, como disse Lutero, está debaixo da soberania de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Por isso que há muitas situações que a pessoa não precisa de libertação espiritual, ela precisa de arrependimento. E existe essa superestimação do diabo, de dizer que tudo é o diabo, quando na verdade Jeremias disse: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Mas esse ser espiritual, ele existe e ele tem para cada pessoa uma estratégia diferente. São astutas ciladas. E ele tem também ciladas diferentes. E agora ele diz: contra as ciladas do diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O diabo, ele está o tempo todo querendo nos fazer pecar contra Deus. O tempo todo. E quem é o diabo? A palavra diabo significa adversário, opositor, inimigo de Deus. Ele é o Deus deste século. Está em 2 Coríntios 4:4. Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele é um ser invisível e ele é
inatingível pela força do braço humano. Ele é o príncipe das potestades do ar, Satanás e os seus demônios. Então, não tem como lutar contra ele com armas humanas. Ele é um ser espiritual do mal. Temos que tomar muito cuidado. Ele é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Satanás está operando naqueles que não obedecem a Cristo. Ele é o regente desse mundo caído. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós vemos essa guerra invisível lá no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 6, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem apareceu para se opor? Satanás. E Deus perguntou: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Mostrando que esse ser espiritual do mal, ele existe, ele é real. Foi ele que Jesus alertou a Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu a sua alma para peneirar como trigo, Simão. Eu, porém, roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, Simão, ajuda os teus irmãos. Ou seja, Satanás já estava pedindo para se andar sobre a vida de Pedro. Então vamos ler o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nos seus relacionamentos interpessoais, tenha isso em mente. Você não está lutando contra forças humanas, você está lutando contra forças espirituais do mal. E você precisa se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de você. A presença do mal, ela é real. Assim como a presença de Deus, ela também é real. E eu pergunto, com toda a sinceridade de coração, na presença de quem você está nessa noite? Na presença de Deus ou na presença de Satanás? Se você está na presença de Deus, você tem o fruto do Espírito. Se você está na presença de Satanás, você tem as obras da carne. E a presença de Satanás é trevas, falta de paz, insônia, angústia, tormento, culpa, solidão, depressão, suicídio, angústia, drogas, alcoolismo, engano religioso, avareza. Como o pastor falou ontem, Satanás é como um tubarão quando vê sangue. Quando ele vê o pecado, ele se aproxima. E em alguns casos, eu espero que não aconteça com nenhum de nós, em alguns casos, ele entra, como ele fez com Judas. E ele não entra para brincar. Ele entra para roubar, matar, destruir. Ele não brincou com Judas. Ele não deu a Judas uma depressãozinha, depois levou Judas no psiquiatra. Ele fez Judas se enforcar. Ele levou Judas para o inferno. Por isso que temos que tomar muito cuidado. O pecado é doce no início, mas ele traz consigo uma série de destruições. Então, irmãos, a presença desse ser é real. Nada se compara com a realidade de estar na presença de Deus. Nada se compara. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. O que é que nós vemos aqui no verso 12? Que o exército do mal é organizado. Jesus disse que os servos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os servos da luz. O que nós vemos aqui é uma ordem
para a desordem. O mal, ele é extremamente organizado. E se encontram os principados e potestades. O que é isso aqui? Uma hierarquia militar. Principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem domina este mundo tenebroso? Forças espirituais do mal. Quem domina o cenário político? Forças espirituais do mal. O mundo inteiro jaz no maligno. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, o que é que Paulo diz aqui no verso 12? Esse mundo, ele é o quê? Tenebroso. Porque Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. Esse mundo é tenebroso porque ele está amaldiçoado pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque os valores desse mundo são valores que se opõem à presença de Deus. Se opõem à palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: esse mundo, ele é tenebroso. Tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Olha contra quem você está lutando. Contra as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Verso 13. Mais uma vez, o apóstolo Paulo repete esse imperativo. Você não pode ficar parado. Você precisa tomar posse da armadura. Portanto, tomai toda, ou seja, não pode faltar uma peça. Você precisa levar a sério essa batalha. Porque perdê-la significa ir para o inferno. Perder a guerra significa ir para o inferno. Você pode perder uma batalha, se reerguer e lutar de novo. Mas se você perdeu a guerra, você foi para o inferno. É o que aconteceu com Demas. Ele amou o mundo que Paulo disse a ele que era tenebroso. Mas ele não enxergou o mundo como tenebroso. Demas amou. Por isso, ele perdeu a guerra. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás é bom em nos iludir. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. E olha que coisa, Satanás, ele é persistente. Ele ataca, mas existe um dia que ele reúne o seu exército e diz: hoje eu vou atacar João. Hoje eu vou atacar Augusto. Hoje eu vou atacar Mateus. Ele tira um dia para ser o seu dia. Esse dia é o dia mau. Todos os dias ele quer lhe fazer tropeçar. O exército do mal quer lhe fazer tropeçar. Mas existe um dia que as setas do inferno todas se voltam contra você. Esse dia é chamado aqui por Paulo de dia mau. É o dia que você recebe uma opressão que você nunca recebeu na vida. É o dia que você recebe setas inflamadas de tentação que você nunca recebeu na vida. Desejos, pensamentos que você nunca pensava que iria ter. Eles vêm sobre você como uma avalanche e levam você para o caminho do inferno, se você não estiver usando o escudo da fé, que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. A ideia de dardo inflamado é que é uma seta
que aonde ela chega, ela queima, ela destrói. Esse é o dia mau. É o dia em que as forças das trevas se voltam contra você, para fazer você pecar contra Deus. Foi o dia em que Pedro disse que nunca conheceu Jesus. Foi o dia em que Pedro praguejou e jurou que nunca ouviu falar de Jesus. Esse dia para Pedro foi o dia mau. Foi o dia em que Satanás se voltou contra ele. E o dia mau, ele vem. Nós temos que tomar muito cuidado com ele. Por isso que é importante nós estarmos conscientes que nós estamos no ambiente de guerra. Por isso a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia não diz, basta cada dia o seu próprio bem. Porque o mundo é mal. Então basta cada dia o seu próprio mal. Quando a gente chegar no céu, todo dia vai ser dia de bem. Mas aqui nesse mundo, teremos aflições. Porque esse mundo está corrompido. Por isso Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. O dia mau, irmão, é o dia que Satanás se volta contra você. É o dia que ele coloca Dalila na sua frente para te fazer pecar contra Deus. É o dia que ele coloca uma mala de dinheiro na sua frente. É o dia que ele coloca aquilo que a sua carne mais gosta. Por isso que o dia mau, muitas vezes, ele chega como um dia bom. Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. O dia mau é o dia mau no sentido espiritual. Mas no sentido carnal, ele pode vir como um dia bom. Imagine, em uma transação, em um negócio, em uma manhã, você ganhar 50 mil reais. O que aconteceu com Judas? Ali foi a destruição dele. Satanás entrou nele e levou ele a fazer isso. Mas para a carne dele, naquele momento, ele sentiu prazer quando ele pegou naquele dinheiro. Mas ali era o mal. Então, o dia mau, muitas vezes não vai vir de uma forma que tudo dá errado. Mas o dia mau também pode vir de uma forma que tudo dê certo, segundo os nossos desejos carnais. Por isso que se nós estivermos na carne, nós nem perceberemos a presença de Satanás. Porque ele vai trazer aquilo que a nossa carne gosta. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, depois de vencer a tentação, você ainda precisa permanecer inabalável. Porque depois de uma vitória pode vir uma grande derrota. Foi assim com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 10, ele tinha acabado de vencer uma guerra. O capítulo 10 mostra Davi vencendo a guerra. No capítulo 11 mostra ele caindo em tentação. Por quê? Porque você precisa permanecer inabalável após vencer as astutas ciladas do diabo. Verso 14. Eu vou concluir, eu vou ser bem rápido. Eu acho que eu vou deixar para concluir na semana que vem, por conta do horário. E eu vou falar aqui, irmãos, algumas interferências do diabo na vida do povo de Deus. A primeira, o diabo ele furta a palavra do coração. Está em Lucas 8:12, na parábola do semeador. Quando o semeador sai para semear, as aves do céu saem para roubar. Tenha certeza que todos os irmãos que estão com sono aqui, se chegar em casa, ligar a televisão e estiver falando de Lula versus Bolsonaro, meu irmão, você fica aceso na hora. Se chegar em casa e tiver um jogo, você fica atento.
Mas o Bahia vai subir. Se o Bahia ganhar, vai subir. É contra quem? Por quê, irmãos? Eu não estou aqui julgando ninguém, mas porque existe mesmo uma força espiritual do mal aqui, porque aonde o semeador sai a semear, as aves do céu saem para roubar. Porque às vezes você está aqui, sua mente está lá em Bagdá, porque Satanás está lançando dardos inflamados do maligno. Ele furta a palavra do coração. Como é que a ave do céu rouba a semente, fazendo você nem entender o que foi pregado? Eu fiz um teste isso com uma pessoa esses dias. Eu perguntei assim: você lembra do que foi pregado tal dia? A pessoa: não. Por quê? Satanás roubou a semente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Como diz o irmão Paulinho, a gente escuta com o quê, Paulinho? Com o ouvido. Então tem que prestar atenção. O diabo furta, irmão, a palavra do coração. Ele furta. Nós temos que tomar muito cuidado. Existe uma ação do maligno para gerar um desprezo na palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque ele não quer que a palavra gere fruto nas nossas vidas. Segundo, o diabo semeia o joio no meio do trigo. Está em Mateus 13, 24 ao 30. Ele ama colocar más companhias na minha e na sua vida. Tudo que o diabo quer é que você ande com o ímpio, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como foi que um pecado entrou no mundo? Um ser ímpio, Satanás, na forma de serpente, deu conselho a Eva. Rapaz, coma do fruto. Não é verdade isso não, que Deus diz. Eu te dou essa certeza, você não vai morrer. O que é isso? Eva conversando com o ímpio. Satanás, a serpente. Então Satanás, ele coloca o joio no meio do trigo. Está em Mateus 13, 24 ao 30. É ele que semeia. Terceiro, Satanás se opõe ao pregador. Está em Zacarias 3, versos 1 ao 5. Quando o sumo sacerdote Josué foi se apresentar perante o Senhor, Satanás estava lá para se opor. Ele se opõe àqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus. Ele se opõe. Por quê? É através da pregação do Evangelho que vidas são salvas. Quarto, Satanás ele intercepta as respostas das orações dos santos. Está em Daniel capítulo 10, uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, que falam de batalha espiritual. Mostra Satanás impedindo, lutando com o anjo para que ele não traga a resposta da oração de Daniel, mostrando como na oração nós temos que ser perseverantes, esperar com perseverança a resposta de Deus ao nosso clamor e à nossa oração. Não é orar, pedir e depois desistir, mas é orar como aquela viúva orou diante do juiz iníquo, com perseverança, porque existe o mal para impedir as nossas orações. Satanás não quer que você ore e não quer que você tenha uma vida de oração. Porque se você tiver vida de oração, você irá ser cheio do Espírito Santo. Você irá ser guiado pelo Espírito Santo. Então ele quer acabar com o seu momento de oração. Ele não quer deixar com que você ore. Porque se você orar, você vai ser guiado por Deus. Então Satanás quer interceptar o seu momento de oração. Quem aqui já teve a experiência de começar a orar e vir milhões de pensamentos na hora que você começa a orar? Você começou a orar, aí vem Jacaré fazendo gol do Bahia. Aí você fala: Jesus, que é isso, rapaz? Eu quero orar. Daqui a pouco vem um monte de pensamento maluco na sua mente.
e você não consegue orar, é Satanás. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você se dedique à oração. Porque a oração não muda Deus, mas a oração nos muda, nos transforma. Quinta, Satanás oprime pessoas com enfermidades. Está em Lucas 13, verso 10 ao 17. Existia uma mulher que tinha a sua coluna encurvada, e o próprio Jesus disse isso, que Satanás colocou essa enfermidade nessa mulher. Então, ele pode sim oprimir com enfermidades. Existem enfermidades que têm um cunho maligno. Sexto, ele resiste à obra missionária. 1 Tessalonicenses 2,8, ele não quer deixar com que a igreja faça missões. Ele quer impedir a igreja de avançar. O apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses, que ele teve uma intenção de fazer a obra de Deus, mas Satanás o impediu. Satanás o barrou de fazer a obra de Deus. Então Satanás, ele resiste à obra missionária, ele não quer que o cristão pregue o evangelho, ele se opõe a isso. Sétimo, outra ação do maligno, e essa pode estar alcançando você. Satanás atormenta as pessoas que não perdoam, em cujo coração não há espaço para o perdão. Porque quando a pessoa não perdoa, ela dá lugar à raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela brota, ela gera uma árvore e ela dá frutos ruins, que contaminam a muitos. Então, quando você não perdoa, Satanás encontra espaço no seu coração para te encher de rancor, de mágoa e de ressentimento. Por isso que no instante em que você for ofendido, você precisa estar em espírito de oração. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual não é pegar o óleo ungido e dizer: sai em nome de Jesus, sai demônio, sai agora. Não, batalha espiritual é, na hora que você receber uma ofensa, você está vigiando e orando e dizer: Senhor, eu perdoo meu irmão em nome de Jesus. Isso é batalha espiritual. Você está dando um soco na cara de Satanás. Você está envergonhando Satanás através do perdão. Se tem uma coisa que derrota Satanás, é o perdão. Porque o perdão é algo sobrenatural. O perdão que vem de dentro é algo sobrenatural. Então, ele atormenta as pessoas que não perdoam. É por isso que Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Esteja preparado para perdoar sempre. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que perdoou, mas não perdoou. A gente pensa que perdoou, mas a mágoa ainda continua lá. A ferida ainda está lá. E Jesus fala que o perdão não é para ser assim. É para você pegar o pus. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava no Mendel, apareceu do nada um furúnculo na minha boca, que ficou uma bola na minha boca. Quando eu olhei no espelho, eu tomei um susto. E eu falei com a professora na sala, e eu saí e fui para o médico. Eu me lembro que o médico, ele pegou esse furúnculo e ele espremeu, até sair todo o pus. Quando saiu a última gota de pus, então ele fez o curativo. O perdão tem que ser assim. Não pode ficar uma gota de mágoa. Não pode ficar pus. Senão, não foi perdão. É assim que Jesus conclui a parábola do credor incompassível. Em Mateus 18, 23 ao 31, ele diz: assim acontecerá com cada um de vós. Acontecerá o quê? Condenação eterna. Se do íntimo não perdoardes cada um os vossos irmãos. O que é esse perdão do íntimo? Não é um perdão de boca.
é o perdão de coração. Não é assim, não, eu perdoei, mas aparte sua alma da minha. Eu perdoei, irmão, mas você lá e eu cá. Não, irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Não, irmão, o perdão verdadeiro, ele tira todo o pus. Ele tira a mágoa. E quando você vê a pessoa, você olha para a pessoa como se nada tivesse acontecido. Porque isso é perdoar, é zerar a conta. Você está perdoado, a conta zerou. Então, se você se encontrar com essa pessoa, você não vai se lembrar da ofensa. Você vai olhar para ela com o olhar de Cristo. Vocês perceberam como o perdão é muito mais profundo e complexo? Eu acredito que é mais difícil, é mais fácil ter um doutorado em teologia do que perdoar de todo o coração. O perdão verdadeiro é difícil. É difícil. Às vezes você pensa que perdoou, aí se encontra com a pessoa, eita, esse diabo dessa mágoa ainda está aqui, rapaz. A raiz ainda está aqui de amargura, eu não arranquei. E quando você percebe isso, é bom para que você arranque em oração. Então, nós temos que perdoar, porque Satanás atormenta as pessoas que não perdoam. Ele brinca com as pessoas que não perdoam. Já concluindo, na semana que vem a gente fala das peças da armadura. Ele usa a arma da dissimulação. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Paulo diz que não é de se admirar que os ministros de Satanás, os falsos mestres, eles se transfigurem, se transformem em ministros de justiça. Ou seja, eles estão ali como um ator de Satanás. São servos de Satanás disfarçados de ministros de justiça. E Paulo diz também que o próprio Satanás não é de se admirar. Por que Paulo diz isso? Como é que um homem se traveste de homem de Deus e é um servo do diabo? Aí Paulo diz, é possível, porque o próprio Satanás, ele se traveste de anjo de luz. Satanás pode aparecer para você como um anjo de luz. Você já pensou nisso? E ele pode aparecer para você não como um dragão, mas como um anjo. Existem falsas religiões que nasceram, se não me engano, são os mormons, que nasceu através de uma experiência espiritual de um homem com anjo de luz. Mas esse anjo de luz trouxe outro evangelho. Então, o poder de persuasão, o poder de dissimulação de Satanás é muito grande. Ele usa a arma da dissimulação. Quem aqui já assistiu o filme esqueci o nome dele, William Tyndale, o Fora da Lei de Deus? E a gente vê nitidamente isso, Satanás usando a dissimulação. Porque um homem que se faz de aluno dele, de amigo dele, para aprender a Bíblia com ele, na verdade, era um homem contratado para entregar ele para ser preso. Uma das cenas que mais me assustam nesse filme é quando o William Tyndale está com esse rapaz e a polícia vem e ele tenta proteger o rapaz, porque a polícia está vindo, e o rapaz se aproxima dos policiais e diz, é ele, pode prendê-lo. E o que é isso? Dissimulação. É assim que Satanás se aproxima, se disfarçando de amigo, quando na verdade ele é o seu pior inimigo. Por isso que um falso cristão é a criatura mais perigosa do universo. É muito perigoso. Paulo disse, eu passei perigo
entre falsos irmãos. Não está escrito isso na Bíblia? Porque Satanás usa a arma da dissimulação. Já para concluir, ele usa a arma da intimidação. 1 Pedro 5,8. Ele é um leão que ruge. Ele quer nos intimidar para a gente ficar com medo dele. E não com o temor de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos que nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele age na disseminação de falsos ensinos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E, consequentemente, esses espíritos enganadores vão levar essas pessoas a acreditarem veementemente em doutrinas de demônios. Satanás age na disseminação de falsos ensinos. É ele que traz ensinamentos anticristãos, usando a Bíblia cristã. Último, ele ataca a mente dos homens. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Na semana que vem nós vamos começar do verso 14 e falar das peças da armadura de Deus, porque essa parte é muito longa, porque eu fiz um estudo sobre duas armaduras. A armadura de Deus e a armadura de Satanás. No sentido de que existe uma armadura para os filhos de Deus, dada pelo próprio Espírito Santo, mas existe uma armadura dada aos filhos de Satanás, dada por Satanás. E ele ataca a mente, ele cega o entendimento dos incrédulos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos nos engajar nessa batalha, porque ela já está acontecendo. Agora, neste exato momento, Satanás ele está agindo. Ele não está dormindo, ele está agindo. Eu e você precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos levar a sério o nosso momento a sós com Deus, levar a sério o nosso momento a sós com a palavra de Deus, levar a sério o nosso momento a sós em oração, levar a sério o nosso momento de confessar os nossos pecados. Nós precisamos levar a sério a nossa comunhão com Deus. Porque nós já estamos vivendo a grande apostasia. Que Deus nos ajude e não nos permita ser enganados pelo espírito do erro. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos conceda, Senhor, graça para usarmos das armas, dos meios de graça que nos foram dados, a oração, o jejum, Senhor. O jejum é uma arma tão poderosa que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte. E nós até esquecemos que essa arma existe. Jesus disse que existem castas de demônios, existem opressões, existem forças espirituais do mal que só podem ser vencidas através do jejum e da oração, Senhor. E nós esquecemos que o jejum existe. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fortalecer o nosso espírito com as armas espirituais, o jejum, a oração, a leitura da palavra, a consagração. Mas isso, Senhor, não pode acontecer sem que o nosso coração seja transformado. Nós não podemos jejuar por obrigação.
por imposição. Não podemos ler a Bíblia por obrigação. A Bíblia diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. Não podemos orar por obrigação. Orar é um privilégio dos filhos de Deus. Por isso, Senhor, nos ajude a vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, a vivermos o sobrenatural, para não sermos capturados pelo exército do inimigo. Que tem o mundo inteiro ao seu lado, mas um só homem com Deus, ele é a maioria, Senhor. Um só homem na presença de Deus, ele é mais poderoso do que o mundo inteiro com Satanás. Porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aqueles que estão contigo não precisam temer nada nem a ninguém, a não ser pecar contra o Senhor. Nos despede em paz, Senhor, para os nossos lares e abre os nossos olhos espirituais para essa grande batalha que estamos inseridos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Saúde os irmãos, cumprimento santo. E diga para você mesmo: eu preciso levar minha vida espiritual mais a sério.